O universo sempre esteve diante dos nossos olhos. Cada noite estrelada é um convite silencioso para olharmos para cima e nos perguntarmos: o que existe além? Mas a verdade é que, mesmo depois de séculos de descobertas, ainda estamos apenas arranhando a superfície desse oceano infinito. Neste documentário, você vai enxergar o cosmos como nunca viu antes. Viajaremos até os confins do espaço, onde monstros invisíveis dão origem a faróis cósmicos mais brilhantes que galáxias inteiras, os quasares. Exploraremos nossa vizinhança estelar, onde estrelas próximas e seus mundos ocultos podem guardar segredos sobre a vida além da Terra. Depois mergulharemos em berçários estelares, como a nebulosa de Órion, onde estrelas nascem, vivem e morrem em um espetáculo grandioso. E por fim, seguiremos até planetas distantes e misteriosos, mundos tão estranhos que parecem desafiar as leis da natureza. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo nessa viagem incrível pelo cosmos, onde veremos o universo de uma maneira que você nunca viu antes. Existem muitas coisas extremas no espaço: explosões de raios gama, colisões de estrelas de nêutrons, fusões de galáxias e, acima de tudo, buracos negros. Normalmente, pensamos nos buracos negros como poços escuros que devoram até mesmo a luz. E, embora isso seja verdade, nem sempre é o caso dos buracos negros mais massivos do universo, conhecidos como buracos negros supermassivos, que se encontram no centro da maioria das galáxias. Ao redor do horizonte de eventos desses monstros, acontecem coisas estranhas e maravilhosas, e, por incrível que pareça, extremamente brilhantes. O buraco negro no centro da Via Láctea é relativamente velho e inativo, mas ao observarmos o universo, percebemos que buracos negros semelhantes podem passar por períodos de intensa atividade. Quando isso acontece, chamamos esses buracos negros de núcleos galácticos ativos. E hoje, vamos falar sobre um tipo específico deles, o quasar. A história de um quasar remonta ao início do universo, apenas alguns bilhões de anos após o Big Bang, quando as nuvens de gás eram mais predominantes e as galáxias estavam muito mais próximas umas das outras. Embora essa era tenha dado origem a diversos fenômenos fascinantes, o quasar é um dos mais extremos e interessantes. Um quasar é um núcleo galáctico ativo ultraluminoso e ultraenergético, situado no coração de uma galáxia com um buraco negro supermassivo central, centenas de milhões ou até bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Dentro de um quasar, a matéria ao redor do buraco negro se move tão rapidamente e é aquecida a temperaturas tão altas que emite uma quantidade extraordinária de luz e outros tipos de radiação, brilhando intensamente no espaço e ofuscando sua galáxia hospedeira do nosso ponto de vista. Por conta disso, esses objetos extremos podem ser detectados de muito longe. Para entender por que isso acontece, primeiro é necessário corrigir uma concepção errada sobre buracos negros. Os objetos ao redor de um buraco negro não são simplesmente sugados diretamente. Eles orbitam o buraco negro e perdem gradualmente seu momento angular, formando um espiral em direção ao horizonte de eventos, como uma espécie de redemoinho de água em direção a um ralo. Quanto mais próximo do buraco negro a matéria se encontra, mais forte é a influência gravitacional, criando um gradiente onde um lado do objeto sente uma atração muito mais forte que o outro. Esse processo destrói objetos, como estrelas, por exemplo, até o nível atômico. Parte dessa matéria acaba formando um disco de acreção próximo ao horizonte de eventos, onde a compressão e a energia são tão intensas
que as partículas se chocam gerando atrito e movimento térmico na forma de fricção. Essa fricção superaquece o gás e a matéria no disco de acreção a milhões de graus, liberando uma quantidade inacreditável de energia eletromagnética que vai desde a luz visível e ultravioleta até micro-ondas, infravermelho, raios X e raios gama. Alguns quasares também geram jatos poderosos que ejetam matéria quase à velocidade da luz, emitindo grandes quantidades de ondas de rádio no processo. O nome quasar é uma abreviação de Quasi-Stellar Radio Source, ou fonte de rádio quasi-estelar. Esse nome foi dado porque os primeiros quasares descobertos na década de 60 pareciam estrelas em observações ópticas, mas emitiam grandes quantidades de radiação em comprimentos de onda de rádio. Essas fontes apresentavam uma aparência estelar nas imagens de telescópio, ou seja, na nossa visão pareciam estrelas, mas suas assinaturas de rádio eram muito diferentes das estrelas normais. Apesar de emitirem vários tipos de radiação, na faixa óptica, os quasares são difíceis de identificar. Dá uma olhada nessa imagem, por exemplo. À direita, temos uma estrela localizada na Via Láctea, a alguns milhares de anos-luz da Terra. À esquerda, temos um quasar brilhando a bilhões de anos-luz de distância. E apesar dessa diferença enorme em distância, o quasar brilha como se fosse uma estrela no nosso próprio quintal. Os quasares são os fenômenos mais brilhantes e energéticos do universo, capazes de ofuscar galáxias inteiras com suas centenas de bilhões de estrelas. Mesmo os quasares mais fracos são pelo menos 10 vezes mais luminosos que a Via Láctea, e os mais brilhantes podem ser mais de 100.000 vezes mais luminosos. Como referência, a Via Láctea é cerca de 25 bilhões de vezes mais luminosa que o Sol. Então, um quasar sendo 100.000 vezes mais luminoso que a Via Láctea implica em números verdadeiramente impressionantes. A maioria dos quasares é centenas de trilhões de vezes mais poderosos que o Sol. E eles ofuscam estrelas e outros objetos porque o mecanismo que os impulsiona é muito mais eficiente na geração de energia do que os processos nucleares que observamos nas estrelas. A fusão nuclear que alimenta o Sol e estrelas semelhantes pode converter cerca de 0,6% de sua massa em energia eletromagnética, enquanto os quasares podem ser até 50 vezes mais eficientes, convertendo entre 6 a 32% de sua massa em energia. Para produzir tanta energia, os quasares devem consumir muita massa, devorando aproximadamente o equivalente a 2 terras a cada segundo, o que é cerca de 200 sóis por ano. As quantidades enormes de energia envolvidas podem causar sérios danos ao redor de um quasar, mas acredita-se que, devido à grande distância, os efeitos se tornam aceitáveis. No entanto, nos últimos anos, testemunhamos um efeito devastador de um quasar, conhecido como tsunami de quasar. A mais poderosa forma de fluxo de energia no universo, superando até explosões de raios gama e supernovas. Tsunamis de quasar ocorrem quando um quasar particularmente poderoso emite radiação tão forte que expulsa material para o espaço, semelhante aos ventos solares do Sol. Essas emissões hiperenergéticas se espalham pela galáxia a dezenas de milhões de quilômetros por hora, afastando gases importantes para a formação de estrelas, arrancando a atmosfera de planetas e causando estragos na estrutura da galáxia. Mas apesar de parecer ruim, todos esses efeitos são surpreendentemente positivos para o universo. Isso porque contribuem significativamente para a dinâmica do cosmos, especialmente em 2 aspectos. Primeiro, na regulação da formação de estrelas, já que ao remover ou aquecer o gás interestelar, os ventos de quasar podem regular a formação de estrelas na galáxia hospedeira, influenciando a evolução da galáxia. O segundo aspecto é o enriquecimento do espaço intergaláctico, já que esses ventos podem transportar elementos pesados e ricos produzidos no núcleo galáctico para o meio intergaláctico, contribuindo para a metalicidade do universo. Além de ser um componente importante nos modelos teóricos de formação e evolução de galáxias,
ajudando a explicar a distribuição e a quantidade de massa estelar observada nas galáxias. Apesar desse fenômeno violento contribuir para o universo, eu sei que mesmo assim isso parece preocupante. Mas calma, não estamos em perigo de um quasar, ou pior, um tsunami de quasar ocorrer na Via Láctea, pois parece que a era de ouro dos quasares no universo já passou. No entanto, pode ser que muitas das galáxias, incluindo a Via Láctea, tenham passado por uma breve fase de atividade durante o pico dos quasares no início do universo. Infelizmente, não podemos observar nenhuma evidência disso no espaço ao nosso redor, pois estamos falando de eventos que aconteceram há bilhões de anos atrás. Não é novidade para ninguém que um telescópio é uma máquina do tempo, nos permitindo ver o passado. Quando olhamos para o espaço, estamos limitados à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a famosa velocidade da luz. E embora a velocidade da luz seja a mais rápida possível no universo, infelizmente é lenta quando falamos em distâncias intergalácticas. Portanto, quando vemos objetos distantes, estamos vendo os eventos como eram quando sua luz foi emitida. Assim, se olharmos profundamente na escuridão, podemos vislumbrar essa era em que os quasares pontilhavam o universo. E graças a essa dinâmica incrível do cosmos, já observamos quasares a várias distâncias diferentes. O mais próximo, Markarian 231, está a cerca de 580 milhões de anos-luz da Terra, mas a grande maioria está muito mais longe, alguns tão distantes que ocorreram há apenas algumas centenas de milhões de anos após o nascimento do universo. Estimamos que o pico da atividade quasar foi há cerca de 10 bilhões de anos, pouco menos de 4 bilhões de anos após o Big Bang. Não temos certeza do porquê, pois ainda não sabemos exatamente o que é necessário para ligar um quasar, mas provavelmente a disponibilidade de gás é um fator-chave. Naquela época havia muito gás. Claramente, estrelas e planetas caindo em um buraco negro não são suficientes para gerar a fricção necessária para um quasar. Mas no início do universo, galáxias gasosas e irregulares, não tão estruturadas como as que conhecemos hoje, prevaleciam e estavam muito mais próximas umas das outras devido ao tamanho menor do universo. Essas galáxias primitivas interagiam e colidiam com muito mais frequência do que hoje, inundando o espaço ao seu redor de gás. E essa abundância alimentava os buracos negros jovens a uma taxa muito maior, criando a densidade e fricção necessárias para que um quasar brilhasse. Hoje, a maior parte desse gás foi usado ou transformado em estrelas. E os buracos negros no centro das galáxias são bem maiores agora, recebendo matéria a uma taxa muito menor. Além disso, as galáxias não colidem com a mesma frequência de antes, pois se afastaram gradualmente devido à expansão do universo. Acredita-se que as colisões de galáxias fornecem um mecanismo-chave para a ignição dos quasares, mesmo no universo atual, pois é um dos poucos meios restantes para um buraco negro adquirir gás suficiente, que é distribuído de maneira desigual, tornando os quasares mais prováveis durante uma colisão galáctica. Talvez quando nossa galáxia, a Via Láctea, colidir com a galáxia de Andrômeda, elas também fornecerão os pré-requisitos para permitir que um quasar brilhe novamente. Talvez, quem sabe até Sagitários, a estrela, o buraco negro no centro da nossa galáxia, hoje quase adormecido, se torne um ativo e brilhante quasar algum dia. Enquanto contemplamos o futuro incerto e distante, é intrigante imaginar o que pode acontecer quando a Via Láctea finalmente colidir com a galáxia de Andrômeda. Esse encontro cósmico, previsto para ocorrer em cerca de 4 bilhões de anos, pode desencadear uma dança galáctica que alimentará Sagitários, a estrela, nosso buraco negro central, com uma nova abundância de gás e matéria. Nesse cenário, talvez possamos testemunhar o nascimento de um novo quasar, brilhando intensamente e ofuscando tudo ao seu redor. Assim, mesmo que a era de ouro dos quasares tenha passado, o universo não para de nos surpreender.
As forças violentas que moldaram o cosmos continuam a operar, escondendo maravilhas inexploradas. Ao olharmos para o céu noturno e vermos a luz que viajou bilhões de anos para alcançar nossos olhos, somos lembrados de que cada ponto luminoso conta uma história antiga. E quem sabe um dia, nossos descendentes poderão testemunhar o despertar de um quasar em nossa própria galáxia. Uma explosão de luz e energia que nos conectará de maneira ainda mais íntima às eras primitivas do universo. Já estamos acostumados a ouvir falar das distâncias absurdas do universo. Temos como um exemplo simples o sistema Alpha Centauri, lar da estrela mais próxima do Sol, a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que se por um milagre algum dia a humanidade encontrar uma maneira de viajar à velocidade da luz, demoraria 4 anos para chegar até Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha e a mais próxima do sistema Alpha Centauri. Para ter uma noção dessa distância, a sonda da NASA Solar Parker é o objeto mais rápido criado pelo homem, viajando a 635 mil quilômetros por hora, enquanto orbita o Sol. Mesmo nessa velocidade absurda, a sonda demoraria mais de 7.000 anos para chegar no sistema Alpha Centauri. Lembrando que essa é a estrela mais próxima de nós, fora o Sol, é claro. Mas apesar de ser números impressionantes, não é absolutamente nada comparado à vastidão do cosmos. Essa é apenas a nossa vizinhança galáctica, e aqui é o lar de algumas estrelas incríveis, como a anã vermelha GJ699, a extremamente brilhante Sirius e o curioso sistema do Castor com suas 6 estrelas. Em um raio de 50 anos-luz ao redor do nosso sistema planetário, temos apenas um pequeno vislumbre da imensidão do universo. Mas eu garanto, nossa vizinhança cósmica pode te surpreender. Após uma árdua viagem de 6 anos-luz, chegaremos à nossa primeira parada, uma pequena anã vermelha chamada GJ699, também conhecida como Estrela de Barnard. Além de estar extremamente próxima, ela também é notável por sua incrível velocidade de deslocamento pelo céu. Isso se deve não apenas à sua proximidade com a gente, mas também ao seu grande movimento próprio, se movendo a incríveis 10,3 segundos de arco por ano. A Estrela de Barnard está se aproximando do Sistema Solar a uma velocidade um pouco acima de 100 km por segundo e podendo se tornar a estrela mais próxima do Sol em cerca de 10.000 anos. Quando isso ocorrer, a distância entre Barnard e nosso Sol será de apenas 3,8 anos-luz. Mas a anã vermelha é tão fraca que não será visível mesmo a essa pequena distância, sendo possível observá-la apenas através de telescópios. A massa da estrela é apenas 17% a do Sol, e seu raio é 6 vezes menor que o da nossa estrela. Assim como todas as anãs vermelhas, a estrela de Barnard é bastante fria, com uma temperatura superficial de, entre aspas, apenas 2.900 graus Celsius. Com essas características em mente, não é surpreendente que a luminosidade do objeto seja 2.300 vezes menor que a da nossa estrela. Em 2018, os resultados de uma observação que durou 20 anos do movimento próprio da estrela foram publicados, o que pode fornecer evidências da presença de um exoplaneta nas proximidades. Os cálculos mostram ser uma super-terra fria, com uma massa de pelo menos 3,2 vezes a da Terra. O planeta, chamado GJ699b, está localizado a cerca de 0,4 unidades astronômicas do centro do sistema e leva 233 dias para realizar uma órbita completa ao redor de sua estrela-mãe. Infelizmente, o exoplaneta segue uma órbita que não fica entre a Terra e sua estrela. Então é impossível realizar análises de trânsito e espectrais do objeto. No entanto, a modelagem matemática
pode nos fornecer algumas informações sobre como esse mundo é. Como a estrela de Barnard é muito fraca, o planeta recebe 50 vezes menos energia do que a Terra recebe do Sol. Por isso, a temperatura na superfície do corpo celeste é extremamente baixa, cerca de 168 graus Celsius negativos. No entanto, não se pode descartar que efeitos de maré ou decaimento radioativo possam ter liberado energia suficiente no interior do planeta para formar um oceano subterrâneo. Se for o caso, nas profundezas desse oceano, uma potencial forma de vida teria tido tempo suficiente para se desenvolver gradualmente, já que, entre as estrelas conhecidas, a estrela de Barnard parece ser uma das mais antigas. Segundo estimativas, sua idade é superior a 10 bilhões de anos, o que é apenas uma fração da expectativa de vida de uma anã vermelha. Como está localizada bem perto e está se movendo em uma direção favorável, a estrela de Barnard é um dos objetos de maior prioridade para um voo interestelar potencial, estando apenas mais longe que as 3 estrelas do sistema Alpha Centauri. O tempo dirá se as espaçonaves lançadas da Terra algum dia a alcançarão. Enquanto isso, do outro lado do Sol, se opondo à posição da anã vermelha, se encontra a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, que está a 8,6 anos-luz do nosso planeta. Da Terra, a estrela parece ser uma única fonte de luz, mas uma observação mais detalhada revela que não é um único objeto, mas uma estrela binária. Os 2 componentes do sistema estão atualmente em sua distância máxima um do outro, cerca de 30 unidades astronômicas. A estrela principal, também chamada de Sirius A, é uma estrela branco-azulada brilhante com 2 vezes a massa e com um diâmetro 70% maior que o do Sol, além de atingir uma temperatura incrível de quase 10.000 graus Celsius. Devido a isso, Sirius A emite 25 vezes mais energia que nosso Sol. O segundo objeto, conhecido como Sirius B, mal é visível em comparação com seu companheiro brilhante. Essa é uma anã branca com um raio de cerca de 6.000 quilômetros e uma massa muito próxima à do Sol. Como todas as estrelas desse tipo, sua temperatura superficial é extremamente alta, alcançando 25.000 graus Celsius. No entanto, devido ao seu tamanho pequeno, esta anã branca é cerca de 10.000 vezes menos brilhante do que seu companheiro estelar. Após vários anos de estudo, não foram encontrados sinais de planetas na proximidade de Sirius. A razão para isso pode estar na idade do sistema estelar, que é extremamente jovem, ou na posição do plano orbital das estrelas. Devido a isso, um possível exoplaneta não passaria entre as estrelas e a Terra, e, portanto, não pode ser detectado pelo método de trânsito. Outra hipótese afirma que Sirius B esgotou seu suprimento de combustível estelar cerca de 120 milhões de anos atrás e se transformou em uma gigante vermelha pouco depois. Após perder suas camadas externas, se tornou uma anã branca compacta e muito quente. Como resultado, o disco de gás e poeira protoplanetária envolvendo o jovem sistema estelar. Na época, foi destruído por essa explosão, com seus remanescentes se espalhando no espaço ao redor, tirando dos planetas em formação qualquer chance de sobrevivência. Atualmente, ambos os componentes do sistema estão se movendo ao redor de um centro de massa comum em uma órbita ligeiramente alongada, que se completa relativamente rápido a cada 50 anos. Nos próximos 60.000 anos, Sirius gradualmente se aproximará da Terra, se tornando ainda mais brilhante e visível no céu noturno. A distância mínima entre nós será de cerca de 7,5 anos-luz. Após isso, o sistema começará a se afastar lentamente de nós. As coisas vão continuar assim por mais cerca de 660 milhões de anos. Após isso, Sirius A enfrentará o mesmo destino que seu companheiro. Por um breve momento, a expansão violenta das camadas externas aumentará sua luminosidade em milhares de vezes. Mas dentro de alguns meses, a estrela desaparecerá completamente,
sumindo para sempre do céu noturno, deixando os arredores do sistema permeados por radiação ultravioleta letal e ventos estelares. Partindo a 14 anos-luz da Terra, existe uma estrela que é designada de forma diferente em diferentes catálogos, sendo um de seus nomes Wolf 1061. A estrela é uma anã vermelha com um raio cerca de 30% o do Sol. Sua massa é cerca de 4 vezes menor que a da nossa estrela, e sua temperatura superficial é de 3.000 graus Celsius. Como todos os objetos de sua classe, Wolf 1061 é extremamente fraca. Sua luminosidade é 14 vezes menor que a do Sol, então a estrela não é visível a olho nu da Terra. No entanto, essa anã vermelha possui um dos ambientes planetários mais abundantes e diversos da nossa vizinhança galáctica. Isso se deve aos 3 exoplanetas descobertos em suas proximidades, todos eles rochosos e similares em composição com a Terra, mas ainda assim as condições em cada um dos 3 corpos celestes diferem consideravelmente. O primeiro e mais próximo da estrela é o exoplaneta Wolf 1061b. Ele está localizado a 0,03 unidades astronômicas do centro do sistema e completa uma órbita ao redor da estrela em incríveis 5 dias. O objeto tem uma massa na faixa de 1,5 a 2 terras e um raio 20% maior que o do nosso planeta. É provável que o corpo celeste esteja bloqueado gravitacionalmente pela força de maré e sempre encare sua estrela com a mesma face. Por esse motivo, a temperatura no lado diurno do planeta é extremamente alta, e as explosões e ventos estelares vindos da anã vermelha descartam qualquer chance de haver uma atmosfera. Todos esses fatores tornam o exoplaneta completamente inadequado para a vida. O segundo objeto no sistema, Wolf 1061c, está localizado a 0,08 unidades astronômicas de sua estrela e completa uma órbita ao redor do astro aproximadamente a cada 18 dias. Essa distância coloca o planeta dentro da zona habitável do sistema e pode ser considerado um corpo celeste potencialmente habitável. Wolf 1061c é cerca de 3 a 4 vezes mais massivo que nosso planeta e pertence à classe das superterras. Observações mostram que seu raio é cerca de 1,6 vezes o da Terra, enquanto a gravidade em sua superfície é calculada em 60% maior do que a que estamos acostumados. O exoplaneta recebe menos energia de sua estrela do que a Terra do Sol. Então, sua temperatura de equilíbrio é muito mais baixa, cerca de 50 graus abaixo de zero, o que é ligeiramente maior do que em Marte. No entanto, dadas as variações de temperatura durante o dia, água líquida pode muito bem existir na superfície do corpo celeste. Se possuir uma atmosfera densa, então, essa probabilidade é ainda maior e as condições no planeta podem se aproximar das favoráveis para a vida. De todos os exoplanetas potencialmente habitáveis conhecidos até o momento, Wolf 1061c está entre os mais promissores. O terceiro objeto no sistema é chamado de Wolf 1061d. Ele segue uma órbita claramente alongada, com o afélio atingindo 7,3 unidades astronômicas, enquanto o periélio fica muito mais próximo do centro do sistema, a apenas 2,1 unidades astronômicas de distância. O objeto celestial leva cerca de 217 dias terrestres para completar sua viagem ao redor da estrela. A massa de Wolf 1061d é calculada em aproximadamente 7,7 vezes a da Terra. Se este corpo celeste se revelar um objeto rochoso, seu raio deverá ser cerca de 1,7 vezes o da Terra. Se, por outro lado, este planeta estiver na categoria dos exonetunos, com uma espessa atmosfera de múltiplas camadas, seu diâmetro deverá ser de pelo menos 2,2 vezes o do nosso planeta. Apesar de sua órbita excêntrica, Wolf 1061d nunca entra na zona habitável de sua estrela. O corpo celeste provavelmente é completamente inadequado para sustentar a vida, mas pode representar uma excelente oportunidade no estudo da evolução planetária. Este sistema é um dos destinos de alta prioridade para futuras explorações e é altamente provável
que haja novas descobertas a serem feitas aqui em breve. Além de tudo isso, a estrela Wolf 1061 também é notável por sua posição, localizada na borda da chamada Nuvem Interestelar Local. Essa é uma área no espaço preenchida com hidrogênio quente, mas extremamente rarefeito. Sua temperatura média é de cerca de 6.700 graus, e nosso sistema solar tem se movido através dessa nuvem nos últimos 10.000 anos. Com certeza você deve estar se perguntando: se estamos viajando dentro dessa nuvem quente, por que não sentimos esse calor aqui na Terra? Bom, isso acontece porque essa é uma região do espaço que possui uma densidade extremamente baixa. Mesmo que a temperatura seja alta em termos astronômicos, a quantidade de matéria por unidade de volume é tão pequena que não é possível transferir calor significativo para os objetos em seu interior, incluindo nosso sistema. Seu diâmetro médio é de cerca de 30 anos-luz, mas nosso sistema está quase em sua borda. Isso fica evidente quando observamos Alpha Centauri, que mesmo sendo o sistema estelar mais próximo de nós, já está na nuvem vizinha, chamada Nuvem G. Nós, por outro lado, passaremos mais ou menos 2.000 anos dentro dessa nuvem. Após isso, entraremos em uma região ainda mais rarefeita e quente. A nuvem interestelar local foi formada pela colisão de duas bolhas gigantes de gás cósmico quente. Ela tem um momento próprio que é perpendicular à direção do movimento dos sistemas estelares e também possui campo magnético e radiação. Felizmente, apesar da alta energia das partículas de gás interestelar que compõem a nuvem, não há ameaça para a gente. O vento solar é uma proteção confiável contra essas partículas cósmicas, e a densa atmosfera terrestre aniquila as poucas partículas que conseguem atravessar a heliosfera. Ainda assim, traços do isótopo Ion 60 foram encontrados no gelo da Antártica. Acredita-se que tenha chegado à Terra a partir da nuvem interestelar local. Continuando nossa jornada pelo espaço, chegaremos a uma estrela bastante incomum chamada AP Columbae, localizada a 27,4 anos-luz da Terra. Em primeiro lugar, ela chama nossa atenção porque nasceu há apenas 40 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros já tinham desaparecido do nosso planeta há muito tempo. O que é ainda mais impressionante é que seu nascimento ocorreu em uma região completamente diferente da galáxia, a 450 anos-luz da posição atual do objeto. Estrelas jovens geralmente permanecem próximas ao seu berçário estelar por um longo período de tempo. Mas se analisarmos o movimento de AP Columbae, no entanto, veremos que ela provavelmente pertencia anteriormente ao aglomerado aberto IC 2391. O aglomerado tem cerca de 30 estrelas unidas gravitacionalmente. Mas há alguns milhões de anos, uma delas explodiu, quebrando um delicado equilíbrio. Esta catástrofe deu ao jovem astro um impulso adicional que o expulsou rapidamente do seu local de nascimento. Essa pequena anã vermelha, com uma massa de apenas 0,25 vezes a do Sol, emite 4 vezes mais energia do que qualquer outro corpo celeste conhecido com os mesmos parâmetros. Além disso, seu raio é 2 vezes maior do que o calculado com base na teoria moderna da estrutura estelar. Curiosamente, outra característica incomum da estrela ajudou a fornecer respostas a esses enigmas. Segundo a análise espectral de sua radiação, a matéria estelar de AP Columbae contém uma quantidade estranhamente alta de lítio. Normalmente, este elemento é encontrado em abundância em aglomerados protoestelares, mas se esgota completamente após o início da reação termonuclear. Isso significa que a estrela é muito jovem e está no início de sua formação, não chegando ainda na fase de sequência principal. Como consequência, a P Columbae é instável e explosiva, sendo propensa a erupções violentas e ejeções de matéria estelar, durante as quais sua luminosidade pode aumentar até 10 vezes por um curto período. Esses eventos normalmente ameaçariam exoplanetas próximos, removendo suas atmosferas e esterilizando suas superfícies com radiação ultravioleta. Como observações mostram,
Não há grandes objetos espaciais dentro de 4,5 unidades astronômicas desta estrela. Provavelmente, também é muito jovem para a formação de planetas completamente formados. No entanto, é um corpo cósmico único e muito importante para entender os estágios evolutivos iniciais das estrelas. Como vimos, nem todas as estrelas têm um sistema planetário. Diferente da nossa próxima parada, a anã laranja HD 85512, a 37 anos-luz da Terra. Em 2011, um único exoplaneta foi descoberto perto dela, designado 85512b. O objeto foi descoberto com o uso do método de velocidade radial e tem uma massa de 3 a 4 terras. De acordo com o entendimento atual da formação de corpos celestes, o mundo descoberto é provavelmente um planeta rochoso com um raio 1,7 vezes o do nosso planeta. Com essas condições, a gravidade em sua superfície pode ser pelo menos 40% maior do que a que sentimos por aqui. Esse exoplaneta está localizado a uma distância de 0,26 unidades astronômicas de sua estrela-mãe e completa sua órbita em 54,4 dias terrestres. Assim, o exoplaneta está na zona habitável de sua estrela. Se o valor do albedo de sua superfície for próximo ao da Terra, então a temperatura média do corpo celeste deve ser de cerca de 25 graus Celsius, o que é alguns graus mais alto em comparação com a nossa Terra. A distância do planeta em relação à sua estrela sugere que ele não está travado pela força de maré. Isso contribui para uma distribuição uniforme de calor sobre a superfície do corpo celeste, o que, como consequência, pode criar um clima mais ameno. Uma gravidade moderadamente alta deve suavizar o terreno do planeta, o que, combinado com uma abundância de água líquida, pode fazer com que vastos mares se formem. No momento de sua descoberta, HD 85512b foi considerado um dos exoplanetas mais favoráveis para a vida biológica potencial. No entanto, pesquisas mais recentes sugeriram que as condições em sua superfície são um pouco menos atraentes do que se pensava anteriormente. Em particular, a atmosfera do corpo celeste pode ser muito densa, causando um superefeito estufa. Ainda assim, mesmo de acordo com as previsões mais pessimistas, a temperatura média na superfície do objeto não passaria dos 78 graus Celsius. Se levarmos em consideração que o clima do nosso planeta era mais ou menos esse durante o período arqueano, HD 85512b continua sendo um exoplaneta muito promissor para a busca de vida extraterrestre, o que significa que o estudo desse mundo provavelmente deve continuar. Se traçarmos um círculo de 50 anos-luz ao redor do Sistema Solar, encontraremos mais de 1000 estrelas, a maioria delas estrelas solitárias, outras são binárias. Já algumas fazem parte de grupos de estrelas. Um dos exemplos mais impressionantes é Alpha Geminorum, conhecida como Castor, um sistema complexo e surpreendente de até 6 componentes. Este sistema estelar está localizado a 50 anos-luz da Terra e é visível a olho nu como uma única fonte de luz, o que faz dele o segundo objeto mais brilhante na constelação de Gêmeos e o 23º mais brilhante no céu noturno em geral. Como o sistema possui até 6 componentes, tem uma estrutura bastante complexa. As duas mais brilhantes, Castor A e B, são estrelas branco-azuladas semelhantes a Sírius, cada uma com uma companheira anã vermelha próxima. A distância entre os centros de massa dessas estrelas binárias é de cerca de 110 unidades astronômicas, e elas levam 445 anos para completar uma órbita completa entre si. A cerca de 600 unidades astronômicas de Castor A e B, há outro sistema binário compacto, composto por um par de anãs vermelhas quase idênticas, conhecido como Castor C. Cada uma tem uma massa cerca de 6 vezes menor que a do Sol e uma temperatura superficial de cerca de 3.600 graus Celsius. As duas estrelas estão tão próximas uma da outra que levam menos de 20 horas para completar uma rotação.
Elas se movem ao redor do centro de massa do sistema, seguindo uma órbita elíptica muito alongada, com um período orbital de cerca de 14 mil anos. Até agora, nenhum exoplaneta foi encontrado no sistema Castor, mas se eles existirem, é mais provável que estejam aqui perto do componente mais amigável do sistema. Em 2018, por exemplo, astrônomos detectaram variações no período orbital de Castor C, o que sugere que pode haver uma anã marrom nas proximidades, aproximadamente 49 vezes mais massiva que Júpiter. De acordo com cálculos, ela está localizada a 14 unidades astronômicas da estrela principal e completa uma órbita a cada 54 anos. É possível que, como muitas anãs vermelhas, Castor C tenha exoplanetas rochosos nas proximidades. Neste caso, o horizonte de um possível planeta deve apresentar um espetáculo verdadeiramente incrível. De um lado, uma parte considerável do horizonte é ocupada por duas estrelas vermelhas que circulam o céu sem parar, enquanto do outro lado, o crepúsculo é difundido pela luz de um par de estrelas, cada uma delas centenas de vezes mais brilhante do que a lua da Terra. Se isso realmente acontecer, o céu de um mundo assim seria um espetáculo inimaginável. E assim, nossa jornada pelas estrelas nos proporcionou vislumbres fascinantes e revelações surpreendentes sobre nosso vasto universo. Desde a proximidade da estrela de Barnard, com seu intrigante exoplaneta, até a instabilidade explosiva de AP Columbae, cada parada nos leva a mundos únicos e mistérios intrigantes. Enquanto contemplamos as possibilidades de vida em Wolf 1061c e HD 85512b, também nos maravilhamos com a complexidade do sistema estelar Castor, com seus múltiplos componentes orbitando em harmonia. E assim, mesmo dentro de nossa modesta vizinhança cósmica, somos lembrados da vastidão e diversidade do universo, um lembrete humilde de quão pequenos somos em sua imensidão. Que cada estrela, cada exoplaneta, nos inspire a continuar explorando, a continuar buscando respostas para os mistérios que ainda estão além do nosso alcance. Talvez a verdadeira beleza do cosmos esteja em sua infinita variedade e em nossa eterna curiosidade para compreendê-la. A Via Láctea está repleta de regiões de gás e poeira chamadas nebulosas, e tem para todos os gostos. Mas a nebulosa de Órion é talvez o melhor lugar para entendermos a evolução das estrelas, e está bem aqui em nosso próprio quintal cósmico. A nebulosa de Órion é talvez uma das nebulosas mais famosas, porque basicamente você pode sair à noite e vê-la com seus próprios olhos no céu noturno. Os humanos observam esse pedaço brilhante do céu há séculos. Os maias da América Central a chamavam de fogo da criação. E eles estavam mais certos do que imaginavam. Quase todas as fases do ciclo de vida de uma estrela podem ser vistas em uma nebulosa. Não podemos entender o ciclo de vida das estrelas sem entender o ciclo de vida das nebulosas, pois elas estão interligadas. Órion tem de tudo, desde estrelas massivas à beira da morte, até estrelas recém-formadas envoltas em gás. Você vê as intrincadas faixas de material, os véus finos envolvendo estrelas recém-nascidas, pilares colidindo uns com os outros e estrelas atravessando nuvens de gás. O espaço aqui é permeado por radiação ionizante letal e fios de hidrogênio incandescente. Vórtices ardentes são capazes de absorver sistemas estelares inteiros. É aqui que as estrelas nascem, o berçário estelar que está mais próxima da Terra, e é possível ver essa agitação frenética acontecendo bem diante dos nossos olhos. Existem berçários estelares espalhados por toda a galáxia, algumas delas relativamente modestas em tamanho,
enquanto outras se estendem por dezenas e até centenas de anos-luz. São vastas nebulosas compostas de gás e poeira interestelar, comprimidas violentamente pela gravidade. A maioria dessas enormes nuvens mal é visível no abismo do espaço, mas algumas delas podem ser vistas da Terra a olho nu. Uma dessas estruturas é a nebulosa de Órion, localizada a 1344 anos-luz da Terra. É o objeto central na chamada Espada de Órion, uma linha claramente visível produzida por 3 fontes de luz relativamente brilhantes. Devido ao seu grande tamanho e proximidade da Terra, a nebulosa tem sido observada pelos cientistas desde os primórdios da astronomia. Portanto, não é surpresa que essa grande estrutura seja um dos objetos espaciais mais bem estudados do universo. Foi o telescópio espacial Hubble que nos trouxe as primeiras imagens detalhadas da nebulosa de Órion, em 1993, revelando a rica diversidade de suas cores. A maioria do material tinha um tom avermelhado ou roxo-azulado, enquanto análises espectrais revelaram linhas verdes brilhantes em algumas áreas periféricas, fenômeno esse que intrigou os cientistas por um longo tempo, já que a radiação observada não correspondia a nenhum elemento químico conhecido na época. Com o avanço da ciência, descobriu-se que a luz era emitida por oxigênio extremamente rarefeito e ionizado. Essa descoberta explicou não apenas a iluminação peculiar de muitas nebulosas, mas também a presença de oxigênio ionizado em todo o espaço, incluindo no nosso Sol. Em 2018, usando novos dados, a NASA criou uma visualização 3D inovadora do interior de Órion. Pela primeira vez na história, temos as ferramentas certas para explorar realmente os corações dessas nebulosas. Esse emaranhado de poeira e estrelas já era incrível antes, mas agora temos imagens ainda mais vívidas para realmente apreciar a grandiosidade dessa estrutura. No coração de Órion está um aglomerado de estrelas jovens que, juntas, lançam partículas carregadas e ventos solares, abrindo uma lacuna no centro e criando uma janela para o interior. Podemos ver os processos acontecendo bem diante de nossos olhos. A intensa luz estelar do aglomerado energiza o gás circundante, fazendo-o brilhar em tons de rosa e azul. O rosa vem da luz emitida pelos átomos de hidrogênio na nebulosa, brilhando como o gás em um tubo de neon. O azul tende a vir da luz das novas estrelas quentes, refletida nas partículas de poeira. Essas novas estrelas quentes iluminam a nebulosa de Órion, mas, na verdade, nasceram na escuridão. Um tipo específico de nebulosa é a nebulosa escura, que é basicamente quando a concentração de poeira é muito maior. Nuvens densas de poeira bloqueiam a luz visível das estrelas por trás, criando formas sombrias, como a nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa é tão grande e densa que tem massa suficiente para criar cerca de 30 estrelas do tamanho do nosso Sol. E agora, os astrônomos podem espiar seu interior, algo que só recentemente fomos capazes de fazer, graças a detectores que podem ver a luz infravermelha. É basicamente a luz infravermelha que nos permite enxergar através da poeira das nebulosas e ver o que está acontecendo em seu interior. Os seres humanos não podem ver essa faixa de luz, mas podemos senti-la como calor. Detectores infravermelhos nos dizem que essas nuvens escuras em formação estelar estão extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero, mas bem no interior delas há pontos extremamente quentes. Se olharmos com infravermelho, vemos uma assinatura de densidades e temperatura incríveis, indicando o nascimento de novas estrelas. Até o momento, foram descobertas mais de 3.000 estrelas na nebulosa de Órion, bem como enormes nuvens de gás interestelar e um grande número de protoestrelas. Toda essa incrível diversidade de objetos espaciais está concentrada em uma área de cerca de 23 anos-luz de diâmetro, todos interagindo continuamente de maneira complexa.
A massa total do material concentrado aqui é cerca de 10.000 massas solares. Ao observarmos a nebulosa de Órion de perto, notamos várias áreas claramente definidas, sendo a mais notável delas o trapézio, também conhecido como Theta 1 Orionis. É um aglomerado estelar aberto com cerca de 300.000 anos de idade, composto por 8 componentes principais. Alguns deles estrelas binárias, já outras solitárias. As estrelas mais brilhantes e visíveis do trapézio são 4 sistemas estelares designados por letras do alfabeto latino. Localizados próximos uns dos outros, eles estão dentro de uma área de cerca de 1,5 anos-luz de diâmetro. Cada um desses objetos tem cerca de 15 a 40 massas solares, o que significa que essas estrelas são bem jovens e quentes. Theta 1 Orionis C é a estrela mais massiva e mais brilhante tanto no aglomerado do trapézio quanto na própria nebulosa. É uma estrela de sequência principal branca e azul, com uma massa de aproximadamente 40 vezes a do Sol e um raio 8 vezes maior que o da nossa estrela. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 45.000 graus Celsius e sua luminosidade é cerca de 250.000 vezes maior que a do Sol. A radiação de Orionis C ilumina toda a nebulosa ao seu redor, mas há pouco gás interestelar em sua vizinhança próxima, devido aos poderosos ventos estelares típicos dessa classe de estrelas, que expulsa quase todo o material para longe. Viajando alguns anos-luz além do trapézio, encontramos outro sistema notável, Theta 2 Orionis, composto por 3 estrelas gravitacionalmente ligadas, localizadas próximas à chamada Barra de Órion, uma extensa característica de gás quente emitindo luz intensa. Essa área foi difícil de estudar por muito tempo, devido a densas nuvens de poeira, mas graças ao telescópio James Webb, foi possível visualizar imagens mais detalhadas dessa região. O primeiro componente de Theta 2 Orionis é um pouco menos massivo e luminoso do que a estrela mais brilhante do trapézio. Quanto à sua temperatura superficial, ela é de cerca de 35.000 graus Celsius. O segundo astro do sistema é 15 vezes mais massivo que o Sol e 12.000 vezes mais brilhante. O terceiro astro possui uma massa equivalente a 5 massas solares e sua temperatura quase atinge 13.700 graus Celsius. No entanto, não foram apenas as estrelas brilhantes que chamaram a atenção dos pesquisadores. As câmeras infravermelhas do James Webb permitiram detectar objetos antes invisíveis, escondidos nas nuvens de gás e poeira. Graças a este telescópio, cerca de 180 futuros sistemas foram descobertos no coração da nebulosa de Órion. Estes são densos discos protoplanetários escuros que cercam estrelas que ainda estão em processo de formação. Um deles é o Órion 294606, uma jovem protoestrela com cerca de 1 milhão de anos, cercada por um disco de gás e poeira com aproximadamente 300 unidades astronômicas de diâmetro. Graças à sua proximidade com a Terra, podemos observar sua estrutura e tamanho. Tudo indica que ela entrará na fase de sequência principal em alguns milhões de anos, acompanhada por uma série de exoplanetas e possivelmente suas luas. O céu noturno desses futuros corpos celestes deve ser um espetáculo verdadeiramente fantástico. Imagine um véu luminoso multicolorido com o brilho de uma infinidade de estrelas próximas e brilhantes, muito mais numerosas do que as vistas a partir da Terra. De tempos em tempos, enormes redemoinhos de gás brilhante cobrem metade do céu, transformando a noite em um crepúsculo espetacular. Se formos mais adiante e examinarmos a região mais ampla, veremos que a maior parte da nebulosa está preenchida com gás disperso. A parte central da nuvem é composta por hidrogênio altamente ionizado, que absorve ativamente radiação estelar de alta energia. A temperatura deste gás pode chegar a 9.700 graus, mas cai rapidamente em direção à borda da região. O contraste das temperaturas e pressões, bem como a colisão de correntes de vento estelar, colocam o material no espaço em movimento
criando correntes e vórtices colossais. De acordo com cálculos, alguns deles podem atingir velocidades de até 50 km por segundo, e seu tamanho pode ser maior do que o sistema solar. Além disso, em algumas áreas da nebulosa, foram detectados finos filamentos que se estendem por vários anos-luz, compostos por hidrogênio molecular relativamente frio, sem misturas de metano, etano e água. Mais adiante, veremos que a região central da nebulosa de Órion está envolta em uma vasta nuvem de gás mais frio e denso. A nuvem de estrelas brilhantes e a luminescência de hidrogênio ionizado se entrelaçam aqui, criando uma bela cortina multicolorida de luz. Por trás dela estão centenas de objetos espaciais invisíveis no espectro óptico, mas as câmeras infravermelhas dos telescópios modernos nos permitem ver através do véu de matéria interestelar. Combinando dados de diferentes fontes, os astrônomos descobriram cerca de 700 protoestrelas em diferentes estágios de evolução dentro dessa região. Sua concentração é consideravelmente menor do que na parte central da nebulosa, devido ao menor grau de compressão gravitacional do gás interestelar. A grande maioria desses objetos é muito jovem e ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. De acordo com os conceitos modernos de evolução estelar, novas estrelas se formam durante a compressão gravitacional de grandes nuvens de gás interestelar. Normalmente, como resultado desse processo, as gigantescas nebulosas se dividem em vários centros de gravidade agrupados, que logo se transformam em protoestrelas. Esses aglomerados são chamados de berçários estelares. Em certo ponto, a pressão interna do gás comprimido compensa as forças gravitacionais, levando a protoestrela a um estado de equilíbrio temporário. O material restante gira em um disco de vórtice gigante, parte dele sendo gradualmente absorvido pela futura estrela e o restante sendo expelido para além dos limites do sistema em formação. O campo magnético em crescimento da jovem estrela também desempenha seu papel, acelerando partículas ionizadas ao longo de suas linhas de campo e fazendo com que elas escapem rapidamente da vizinhança do objeto. Calcula-se que esses fluxos possam atingir velocidades de até várias centenas de quilômetros por segundo. À medida que colidem com a nuvem de gás circundante, criam vórtices e hemisférios em grande escala chamados de objetos de Herbig-Haro. Durante o processo, parte da energia cinética se dissipa em luz e calor, dando a essas estruturas bizarras cores diferentes. Além disso, o movimento ultra-rápido afeta o material circundante, espalhando ondas de choque por ele, que também são captadas pelos telescópios. Uma vez que os berçários estelares contêm muitas protoestrelas próximas umas das outras, cada uma produzindo várias emissões de gás, não é surpresa que os objetos de Herbig-Haro exibam uma incrível variedade de formas e cores, sendo essencialmente o resultado de grandes colisões cósmicas. Eles são altamente instáveis e variáveis, mudando rapidamente de cor e forma, e geralmente se dispersam completamente ao longo de várias dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, eles cobrem entre 1 e 3 anos-luz em uma trajetória de fuga de suas estrelas-mãe. Até agora, cerca de 400 desses objetos foram descobertos, com um número total estimado na Via Láctea de cerca de 150 mil. Seguindo adiante, logo veremos que a nebulosa de Órion faz parte de uma estrutura cósmica muito maior chamada de Nuvem de Órion, que se estende por centenas de anos-luz e abrange toda a constelação de Órion no céu noturno. É aqui que a famosa nebulosa Cabeça de Cavalo está localizada, notável por sua forma bizarra. Essa é uma densa nuvem de poeira com cerca de 3 anos-luz de diâmetro, claramente visível em contraste com o fundo extremamente brilhante. Também próximo à nebulosa de Órion, existe uma impressionante estrutura cósmica, chamada Anel de Barnard, uma nebulosa de emissão com cerca de 300 anos-luz de tamanho, que surgiu há cerca de 3 milhões de anos após uma série de explosões consecutivas de supernovas próximas umas das outras.
Após o choque, jatos de gás comprimido se misturaram, produzindo uma gigantesca nebulosa curva, e o brilho de várias estrelas jovens reunidas em um aglomerado aberto dá ao objeto em uma tonalidade avermelhada. Como vimos, à medida que a matéria se acumula sob a força da gravidade, cresce, assim como a gravidade, que atrai mais gás, se tornando cada vez maior. Isso se torna muito massivo, muito denso e muito quente. Eventualmente, a pressão e a temperatura no centro desses objetos se tornam tão altas que a fusão é iniciada e uma estrela nasce. Uma das centenas de bilhões que compõem nossa galáxia, a mais recente, em uma linha de produção estelar que remonta à aurora dos tempos e à primeira nebulosa. Se quisermos desvendar o nascimento das estrelas da Via Láctea e as nebulosas, precisamos entender melhor a nebulosa original, o Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos, o universo irrompeu em vida. Inicialmente era pura energia, mas ao longo de 300 mil anos, essa energia se resfriou em gás de hidrogênio e hélio. Naquela época, o universo inteiro era uma nuvem enorme. Os ingredientes essenciais do nosso universo se espalharam à medida que o universo se expandiu, e assim o universo começou como uma gigantesca nebulosa. Com o tempo, a nebulosa primordial começa a colapsar e a se fragmentar em pequenos aglomerados. Essas regiões se tornam tão densas que colapsam em discos com bolas de gás super quentes em seus núcleos. As primeiras estrelas se acendem. Elas começam contendo basicamente hidrogênio e hélio, mas à medida que envelhecem, criam outros elementos mais pesados. À medida que o tempo passa, essas bolas de fogo forjam novos elementos. Isso é o que elas fazem. Mas muitas dessas primeiras estrelas eram massivas, e estrelas massivas não vivem por muito tempo. Elas queimam seu suprimento de hidrogênio incrivelmente rápido e se consomem até morrer após alguns milhões de anos. Depois disso, elas se apagam em uma explosão que libera elementos mais complexos de volta na nebulosa primordial. Após a formação da primeira geração de estrelas, houve um enorme surto de novos elementos que se formaram e foram dispersos pelo universo para formar a próxima geração de estrelas. À medida que a segunda geração de estrelas vive e morre, ela adiciona ainda mais ingredientes à mistura cósmica. A próxima geração de estrelas funde mais elementos, explode, morre e espalha o material. Nova nebulosa, nova geração de estrelas, cada geração com mais elementos na tabela periódica do que a anterior. E cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, nossa galáxia, a Via Láctea, começa a se formar. Eventualmente, nosso Sol rico em elementos é formado. Acreditamos que nosso Sol seja uma estrela de terceira geração. Então, na verdade, era uma nebulosa, uma estrela, uma nebulosa, uma estrela e uma nebulosa antes de se tornar nosso Sol. Levou cerca de 10 bilhões de anos para criar uma mistura cósmica de elementos rica o suficiente para construir um planeta com vida. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são os ingredientes-chave para a vida, e eles foram forjados no interior de estrelas. Esses elementos são criados durante a vida de uma estrela, mas é necessário um processo incrivelmente violento para liberá-los no cosmos, um evento que pode ser visto claramente em todo o universo, uma supernova. Apesar de toda a beleza dessa nebulosa, se levarmos em consideração o padrão do universo, a nebulosa de Órion é um objeto frágil e instável. Ventos estelares e a pressão da luz de muitas estrelas jovens, bem como emissões de gás e vórtices turbulentos, constantemente dispersam seu material no espaço circundante. A nebulosa já perdeu cerca de 60% de seu material original, e em cerca de 100 mil anos, ela se dispersará completamente. No lugar da brilhante nuvem multicolorida, restará um aglomerado de estrelas semelhante às Pleiades. Por um tempo, as jovens estrelas que o compõem
se moverão juntas, mas eventualmente cada uma seguirá seu caminho, chutadas pela gravidade de suas irmãs, e viajaram pela vastidão da galáxia. Mesmo com anos de observação e a modernização do equipamento, o telescópio James Webb demonstrou claramente que ainda não vimos o universo em toda a sua diversidade. Graças às imagens do telescópio, descobrimos que até mesmo áreas supostamente bem estudadas do céu estrelado podem esconder novas e surpreendentes descobertas. As profundezas escuras do espaço podem guardar inúmeros mistérios. Quem sabe o que veremos por lá amanhã? A Terra, um planeta do qual sabemos tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Esta imensa pedra de 6 septilhões de quilogramas se tornou o nosso pequeno lar no vasto universo. Para nós, este é o lugar mais familiar e confortável no vasto cosmos, mas o fato incrível é que a Terra, nosso lar, se trata apenas de um grão, em um imenso tanque de areia. Mas será que nosso mundo azul é o melhor que a natureza pode criar? 6 de exoplanetas são 6 de chances para a existência de um novo e diferente mundo. Mas como seria esse mundo? Será semelhante ao nosso ou talvez completamente diferente? Na vastidão do cosmos, a busca por exoplanetas, mundos distantes que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, é uma jornada que desafia os limites da exploração espacial. Ao longo das décadas, os avanços tecnológicos e a sagacidade dos astrônomos abriram uma janela para a descoberta de uma quantidade impressionante de exoplanetas, revelando a riqueza da diversidade cósmica. No entanto, por trás dessas incríveis descobertas, existe uma árdua tarefa enfrentada pelos astrônomos. Detectar um exoplaneta é como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, uma vez que a luz distante das estrelas muitas vezes ofusca a presença sutil desses mundos distantes. A detecção requer instrumentos avançados, técnicas refinadas e uma dose generosa de paciência. A diversidade de exoplanetas descobertos até agora é fascinante. Desde gigantes gasosos próximos de suas estrelas mãe a superterras que desafiam nossas previsões, a quantidade de mundos revelados aumenta nossa compreensão sobre a formação planetária e as condições propícias à existência de vida. Os astrônomos fizeram descobertas significativas no campo da ciência planetária. Após o lançamento dos telescópios espaciais Kepler e TESS pela NASA, eles procuram mundos extrasolares pelo método de trânsito, que registra a mudança no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente dela, o que, infelizmente, limita o número de planetas a serem detectados, porque todos eles devem ter uma característica em comum: passar exatamente na frente da sua estrela e na linha do nosso campo de visão, aqui da Terra. Entre esses mundos de trânsito, existem alguns bem estranhos e misteriosos. As estrelas são geralmente bem maiores em comparação com os planetas. Por exemplo, o raio do Sol é mais de 100 vezes maior que o da Terra, mas o planeta WD 1856b foge dessa regra e superou em muito o tamanho da sua estrela. Em 2020, uma equipe de astrônomos anunciou a descoberta desse planeta curioso, usando os telescópios espaciais TESS e Spitzer. Ele orbita a anã branca WD 1856+534, que está a 80 anos-luz da Terra e fica na constelação do Dragão. Surpreendentemente, WD 1856b é 7 vezes maior que sua estrela. Para ficar fácil de visualizar, imagine uma bola de vôlei orbitando uma bola de tênis. A detecção de exoplanetas orbitando anãs brancas é extremamente difícil, pois esse tipo de estrela é fria e emite pouca luz,
tornado difícil a detecção de corpos celestes próximos. Mas graças às observações combinadas dos dois telescópios, a análise de trânsito mostrou que a pequena estrela possuía um gigante gasoso em sua órbita, aproximadamente do tamanho de Júpiter, e 14 vezes mais massivo que o maior planeta do Sistema Solar. WD 1856b está bem próximo da anã branca. A distância entre a estrela e o planeta é de cerca de 3 milhões de quilômetros, e WD 1856b completa uma órbita em apenas um dia e meio, 60 vezes mais rápido do que Mercúrio orbita o Sol. Cerca de 10 bilhões de anos atrás, a estrela desse sistema era uma anã amarela quente semelhante ao Sol. Ao longo de bilhões de anos, perdeu grande parte de seu combustível nuclear, expandindo-se milhares de vezes e se tornando uma gigante vermelha fria. Nesse estágio, a estrela engoliu os planetas próximos de seu sistema. E ao longo de mais alguns bilhões de anos, as camadas externas evaporaram no espaço, o que fez a estrela perder cerca de 80% de sua massa. O núcleo quente restante é a anã branca. Os cientistas acreditam que o exoplaneta se formou a pelo menos 50 vezes a distância de sua localização atual, fora do alcance de sua estrela gigante. Mas como será que ele acabou tão próximo de sua estrela? Existem várias hipóteses. A mais provável sugere a existência de vários gigantes gasosos do tamanho de Júpiter, próximos a WD 1856b. Suas forças gravitacionais podem ter desestabilizado o sistema planetário, empurrando o exoplaneta em direção à estrela. Outra hipótese sugere que a culpa é de outras duas estrelas, que também ficam nesse sistema. Essas duas anãs vermelhas poderiam ter alterado a órbita do planeta com sua força gravitacional combinada e, com o tempo, empurrado o planeta em direção da anã branca. As anãs brancas são perigosas devido à forte atração gravitacional. A simples gravidade de uma estrela como essa poderia despedaçar corpos celestes próximos. O que ajudou o WD 1856b a evitar uma morte terrível é algo que os astrônomos esperam descobrir após coletar e analisar novos dados. O próximo planeta da nossa lista é GJ 1132b, da constelação da Vela. Este exoplaneta conseguiu sobreviver próximo à jovem estrela quente GJ 1132. E assim como um camaleão, o planeta teve que mudar sua aparência para sobreviver. Além disso, ao mesmo tempo, esse mundo curioso se assemelha a 5 corpos celestes do Sistema Solar. O exoplaneta está a 40 anos-luz da Terra e, no início, se assemelhava a Netuno, com um diâmetro várias vezes maior que o da Terra. Com o tempo, devido à intensa radiação da estrela jovem, perdeu sua atmosfera rica em hidrogênio e hélio. O planeta agora é uma super-terra, com 1,6 vezes a massa do nosso planeta e um raio apenas 13% maior que o da Terra. Em muitos aspectos, GJ 1132b e a Terra são bastante semelhantes, com a mesma densidade e idade de cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, ambos tinham uma atmosfera rica em hidrogênio e eram bem quentes nos períodos iniciais de suas formações. Astrônomos acreditam que esse exoplaneta e a Terra têm a mesma pressão atmosférica. Mas apesar das semelhanças, não podemos chamar o exoplaneta de gêmeo da Terra. Primeiro, esses mundos se formaram de maneiras completamente diferentes. A Terra não é considerada o núcleo sobrevivente de um subnetuno. Além disso, nosso planeta orbita sua estrela a uma distância confortável, enquanto GJ 1132b está muito perto de sua anã vermelha, com um período orbital de apenas um dia e meio. O exoplaneta poderia ter morrido pelo calor intenso de sua estrela quente, mas sua atmosfera densa o salvou. Você deve estar se perguntando, mas ele não havia perdido sua atmosfera? Então, de onde será que veio esse novo cobertor?
Cientistas sugerem que GJ1132b escondeu parte do hidrogênio da atmosfera no seu manto. O gás está sendo liberado lentamente durante a atividade vulcânica, formando uma nova camada de gás que basicamente mantém o planeta vivo. O primeiro planeta com uma atmosfera secundária, descoberto pelos cientistas. Além disso, os astrônomos acreditam que a atração gravitacional de outro planeta no sistema dividiu a superfície vulcânica em muitas partes pequenas, fazendo com que a superfície do exoplaneta se assemelhe a uma casca de ovo rachada. Parece que os gases vazam constantemente por essas fendas, reabastecendo a atmosfera. Quase a mesma coisa acontece na lua de Júpiter, Io, onde vulcões entram em erupção continuamente, devido à luta gravitacional entre Júpiter e suas luas vizinhas. Em termos de composição atmosférica, GJ1132b é semelhante a outra lua do Sistema Solar, que também contém grandes quantidades de metano, além de uma névoa espessa de hidrocarbonetos. Este mundo nublado é a lua de Saturno Titã. Como já vimos em um vídeo aqui do canal, os cientistas já conseguiram olhar além do véu esfumaçado deste mundo, que por conta da distância do Sol, é bem mais frio que GJ1132b. Beta Pictoris é uma estrela localizada a 63 anos-luz da Terra, na constelação do Pintor. A estrela é mais quente e mais luminosa que o Sol. Com 1,8 vezes o raio da nossa estrela, a brilhante Beta Pictoris é muito jovem e incrivelmente quente, com apenas 12 milhões de anos. É uma criança em comparação com os 4,6 bilhões de anos do Sol. A superfície da estrela brilhante é aquecida a 7.700 graus Celsius, enquanto a temperatura do Sol é de 5.500 graus. Beta Pictoris pode literalmente ofuscar tudo à sua volta, com seu brilho 8,7 vezes mais intenso que o Sol. Se o tempo estiver bom, você pode vê-la a olho nu no céu noturno. Com uma boa visão, você pode até observar o famoso disco Beta Pictoris, feito de detritos que podem conter planetas. Inclusive, esse foi a primeira detecção de um disco de detritos espaciais ao redor de uma estrela. Astrônomos conseguiram capturar imagens desse disco, e o estudo dessa região pode fornecer insights sobre a formação e a evolução inicial de planetas. Isso que vemos em Beta Pictoris é fascinante, pois oferece uma rara oportunidade para que os astrônomos observem um sistema planetário em processo de formação ao redor de uma estrela em evolução. Agora, vamos visitar 2 planetas confirmados, localizados no plano do disco de destroços ao redor de Beta Pictoris. Um deles é o gigante gasoso Beta Pictoris b, pertencente à classe de exoplanetas gigantes gasosos, que são inferidos como fisicamente semelhantes a Júpiter, sendo chamados de Júpiters quentes. A massa de Beta Pictoris b é 11 vezes a de Júpiter, e seu raio é 1,45 vezes maior que o do gigante de gás. Apesar de seu enorme tamanho, Beta Pictoris b é difícil de observar para os astrônomos, pois, como vimos, está escondido atrás da densa neblina do disco e por conta de vários fatores, principalmente a densa poeira entre as órbitas, o planeta recebe 10 vezes menos luz de sua estrela hospedeira do que a Terra recebe do Sol. O planeta foi descoberto em 18 de novembro de 2008 por Anne-Marie Lagrange, usando a técnica de imagem direta. Beta Pictoris b foi detectado utilizando a instrumentação do Very Large Telescope, que fica no Chile. Embora a imagem de descoberta tenha sido capturada em 2003, o planeta não foi inicialmente identificado, sendo revelado após uma reanálise dos dados em 2008. O misterioso exoplaneta gasoso continua a intrigar os cientistas. A temperatura do planeta é cerca de 1.300 graus Celsius, algo considerado impossível, dado que Beta Pictoris b está distante de sua estrela e não deveria ser tão quente. Localizado a 9,1 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira,
uma distância semelhante à de Saturno do Sol, a explicação para o calor pode estar em sua enorme massa e na sua densa atmosfera. Além disso, Beta Pictoris b é especialista em rotação, com o incrível resultado de 8,1 horas para uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. Isso significa que seu dia é 3 vezes mais curto que o da Terra. A rotação do exoplaneta foi medida em 2014, com 90 mil quilômetros por hora. Essa foi a primeira medição da rotação de um planeta fora do Sistema Solar. No entanto, em termos de órbita ao redor de sua estrela, Beta Pictoris b já não tem tanta pressa, levando 21 anos para completar uma órbita completa, o que é mais lento do que Júpiter, que orbita o Sol em 11,8 anos terrestres. O segundo planeta no sistema é Beta Pictoris c, 10 vezes mais massivo que Júpiter, e com um raio 1,12 vezes maior. Apesar de seu tamanho e massa enormes, o planeta jogou esconde-esconde com os cientistas por muito tempo. A história conta que astrônomos notaram algumas pistas da existência do planeta em imagens infravermelhas em 2003, mas não puderam confirmar na época. Somente em 2009, eles reprocessaram as imagens com novas tecnologias e confirmaram a existência de Beta Pictoris c. O motivo de o planeta ser invisível está em sua proximidade da estrela, sendo obscurecido pelo brilho extremo dela. O período orbital de Beta Pictoris c é de 1.200 dias, ou 3,3 anos. Curiosamente, Beta Pictoris c também possui alta luminosidade, emitindo 6 vezes mais luz que seu planeta vizinho, Beta Pictoris b. Apesar de estar 3,3 vezes mais próximo da estrela hospedeira que Beta Pictoris b, cientistas afirmam que a luminosidade dos dois planetas deveria ser semelhante, dada a pequena diferença em suas massas. Uma das hipóteses sugere que o exoplaneta é um planeta adolescente em formação, explicando sua alta luminosidade e temperatura atual de cerca de 980 graus Celsius. Como a estrela é jovem, com apenas cerca de 20 milhões de anos, a expectativa é que a temperatura diminua ao longo do tempo. No vasto cosmos, onde a escuridão se entrelaça com a luz, os astrônomos desvendaram segredos cósmicos que desafiam as fronteiras da compreensão humana. No rastro da descoberta, os telescópios espaciais Kepler e TESS, lançados pela NASA, tornaram-se sentinelas cósmicos, revelando mundos além do nosso sistema solar. No entanto, entre essas esferas distantes, emerge um conto de maravilhas e mistérios que desafiam as normas celestiais. Esses planetas, como astros distantes em nossa própria Via Láctea, não apenas inspiram a imaginação, mas também desafiam os limites do conhecimento humano. À medida que desvendamos os mistérios desses mundos alienígenas, somos lembrados de que a Terra, nosso berço cósmico, é apenas uma nota em uma sinfonia estelar. Em cada planeta além do nosso sistema solar, uma narrativa única se desdobra, ecoando a grandiosidade e a diversidade que permeiam o vasto cosmos. O universo é um palco infinito, onde cada exoplaneta é um astro em ascensão, esperando para nos impressionar com seu próprio espetáculo cósmico. O universo que conhecemos hoje é muito mais do que pontos de luz no céu. É um palco de extremos, onde buracos negros se transformam em faróis cósmicos, onde estrelas próximas guardam planetas que podem abrigar oceanos escondidos, onde nebulosas criam e destroem mundos, e onde exoplanetas distantes nos mostram que a realidade pode ser ainda mais estranha que a ficção. Cada descoberta é como abrir uma nova janela para o desconhecido. E quanto mais olhamos,
mais percebemos que o cosmos não é apenas um cenário distante, mas parte da nossa própria história. Afinal, os átomos que formam nosso corpo nasceram no coração de estrelas que viveram e morreram bilhões de anos atrás. Nós somos, de fato, feitos da mesma matéria que compõe as nebulosas, as galáxias e até os planetas mais distantes. E talvez essa seja a maior lição. Não estamos separados do universo. Somos o próprio universo tentando se compreender. A cada estrela que estudamos, a cada planeta que descobrimos, nos aproximamos um pouco mais da resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. Qual é o nosso lugar no cosmos? Obrigado.